Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença entre nós. Pai, nós pedimos, seja glorificado esta noite. Glorifica o teu nome no nosso meio. Manifesta a tua vontade, manifesta o teu querer, Pai. Nós queremos ter um momento como povo de Deus em comunhão contigo, com a tua família, unidos, congregados ao teu redor. Seja exaltado, seja honrado, seja glorificado. Tu tens, Senhor, toda a centralidade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nesses últimos dias eu tenho ministrado em Mateus 13 sobre as parábolas do reino. E era meu anseio hoje entrar em um assunto em Mateus 13 que fala sobre a responsabilidade espiritual. Amém? Mas eu senti grande necessidade, irmãos, de fixar um ponto antes de nós entrarmos sobre a nossa responsabilidade espiritual, que tem a ver com a alegria da nossa carreira cristã. É impossível, irmãos, nós entendermos a carreira que nos está proposta, a responsabilidade que nós somos chamados a assumir no reino de Deus, se nós não entendermos com que alegria nós assumimos o nosso chamado e nos movemos em direção ao Senhor, amém? Então hoje nós vamos falar sobre esta alegria, amém? A alegria da carreira cristã. Nós já havíamos compartilhado em outros momentos sobre a carreira cristã aqui em Hebreus 12. E esse é um ponto que desde aquela época eu gostaria de ter compartilhado com os irmãos, mas não senti liberdade no Senhor de compartilhar este assunto naquele tempo. Eu entendo que o tempo é agora. Amém? Então nós já temos o contexto aqui posto, em que o Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, deixa claro que uma vez que nós fomos salvos, nós fomos inscritos em uma corrida e nós somos chamados a correr. E eu quero lembrar aos irmãos mais uma vez que nós não estamos falando da caminhada da fé, mas da corrida da fé. Nenhum corredor entra numa corrida, né? Eu sou lento para tudo. E se um dia eu entrar numa corrida, eu não posso entrar e dizer para o povo assim, olha, eu sou lento. Vou correr na minha lentidão, tá? Não sei se existe correr com lentidão, né? Na minha cabeça existe. Vou no meu ritmo, né? Eu não posso virar para os outros corredores e dizer, respeita o meu ritmo. Se eu quiser vencer, eu vou ter que correr e correr muito. Amém? Irmãos, em uma corrida, nós estamos atrás da premiação. Em uma corrida, eu quero chegar em primeiro lugar. Eu não estou fugindo de algo, eu estou correndo para algo. Estamos juntos, irmãos? O Espírito Santo quer deixar claro, a nossa caminhada de fé
não é fugindo de algo, mas é correndo para o prêmio da nossa soberana vocação. Estamos juntos, irmãos? Eu não corro como quem olha para trás, eu corro olhando adiante. Mais uma vez eu quero lembrar que é impossível ler este capítulo sem pensar na peregrinação do povo no deserto, sem pensar que o povo saiu do Egito porque o Egito se tornou insuportável. Eles queriam ir para qualquer lugar, desde que não ficasse no Egito. Não dava mais para aguentar o Egito. Então eles saem. Mas sair do Egito porque ele se tornou um lugar insuportável não foi o suficiente para fazer com que eles entrassem na terra onde mana leite e mel. Porque eles queriam fugir de uma situação, ao contrário de alcançar a plenitude que lhe estava proposta. E sabe qual é o problema de quem vive a vida fugindo do problema? É que acabou o problema, está tudo bom. Eu só quero me livrar do problema. E quando esse povo entra no deserto e começa a perceber que para entrar na terra prometida precisa vencer desafios, eles ficaram confusos, porque na cabeça deles, nós saímos para fugir do problema? Mas aqui a gente não tem água, quando aparece água ela está amarga. Vê uma terra da promessa, mas quando enxerga a terra da promessa, tem gigante para arrancar. Problema por problema, melhor era ter morrido no Egito. Pelo menos lá era cômodo. É preciso entender, irmãos, que a escravidão no Egito não era uma coisa terrível, debaixo de chicotes e opressões, não. Era a escravidão do comodismo. Eles tinham casa, comida, bebida. Não é à toa que diante de qualquer problema, eles tinham saudade do Egito. Lá a gente era escravo. Mas tinha pepino, tinha cebola, tinha alho. Sabia nem que isso era coisa para ter saudade, mas eles tinham saudade disso. Mas quem vive fugindo dos problemas, irmãos, tem saudade de qualquer coisa do seu passado. Porque ele não vive atrás do prêmio. Ele só quer uma vida livre do problema. Jesus uma vez foi para a região de Gadara. Aquela região tinha um grande problema, um endemoniado. Aquele endemoniado foi liberto. Mas quando aquela região percebeu o custo de viver a vontade de Deus, pediu que Jesus se retirasse. Porque eles não estão atrás de transformação. Eles só querem ficar livres do problema. Estamos juntos, irmãos? E é realmente terrível quando a gente vive assim. Às vezes nós vivemos o nosso casamento dentro dessa perspectiva. Aí eu só quero não ter problemas. Devia ter ouvido Paulo, então não se case. Queria te livrar de muitas aflições. Estamos juntos, irmãos? A gente vive a vida cristã nessa perspectiva. Então, se não entra o problema, está tudo bem. Mas a ideia não é essa. A ideia é: corra para o alvo. Corra para o que está adiante. Você precisa mais do que desejo de fugir de um problema que se tornou insuportável. Você precisa
ter fome e sede da plenitude de Cristo. Você precisa ter fome e sede pela vontade de Deus, pelo que o Senhor colocou diante de você. Porque é isso, irmão, isso que vai fazer a gente entrar na terra da promessa. Isso que vai fazer a gente viver a plenitude, a vontade de Deus. Estamos juntos? Senão, a única coisa que a gente vai buscar é uma vida livre de problemas. Eu me lembro lá em Marcos, capítulo 10, fala de um homem que quando ele viu Jesus, ele sai correndo, se prostra aos pés de Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde para ele: por que me chamas de bom? Há um só que é bom, e este é Deus. Às vezes a gente escuta isso e pensa assim, né? Jesus não gosta de elogio, né? O homem chama ele de bom e Jesus joga um balde de água fria em cima dele. Mas é preciso a gente prestar atenção em cada coisa que o Senhor diz. Quando ele diz, por que me chamas de bom? Não há um bom senão Deus. Ele está expondo que aquele homem não teve uma revelação que Cristo Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um homem melhorado. Ele não é um homem que se esforçou e chegou lá. Não, ele tem uma natureza divina. Ele desceu do céu. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Estamos juntos, irmãos? Ele está denunciando isso. Você está me vendo simplesmente como um homem. Eu não sou um homem. Eu sou o Filho de Deus. Não sou simplesmente um homem. Estamos juntos? Jesus diz para ele assim: você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. E ele responde: eu cumpri todos os mandamentos, estes mandamentos desde a minha mocidade. E eu amo o próximo versículo. Diz que Jesus, olhando para ele, o amou. Então, Jesus diz assim: uma coisa te falta. Sabe, irmãos, o amor de Jesus nos leva a essa pergunta. Uma coisa te falta. Sabe o que o Senhor nos pergunta essa noite? O que é que te falta? Aquele jovem vivia a vida cristã dele medindo pelo que ele nunca tinha feito. Ele entendia que santidade era: eu não fiz isso, não fiz aquilo, mas o Senhor ensinou para ele: não. O verdadeiro arrependimento não é arrependimento simplesmente dos pecados que você cometeu, sobretudo é o arrependimento daquilo que você não alcançou na sua vida cristã. Você já viveu esse arrependimento, irmão? De olhar para frente e começar a dizer: Senhor, ainda me falta isso, ainda me falta aquilo. Senhor, ainda não alcancei. Olha como Paulo descreve a vida cristã. Não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, buscando alcançar aquilo para o qual eu também fui alcançado. A vida cristã, irmãos, a verdadeira santidade é um anseio por aquilo que nós ainda não alcançamos em Cristo Jesus. Isso é a corrida da fé. Eu não estou fugindo de coisas insuportáveis, do problema, com medo do inferno, com medo do diabo. Não, eu estou correndo para
o alvo. Os meus olhos estão cheios. Existe uma expectativa que eu vou chegar lá e que eu vou alcançar este prêmio. Estamos juntos, irmãos? E isso nos faz correr, dando o nosso melhor. Há uma expectativa santa, há um desejo de vencer todos os obstáculos, há um desejo de dar tudo de mim, porque este prêmio é bom demais. Estamos juntos? E então, irmãos, é nesse contexto que ele chega então no versículo 2, nos ensinando como nós vamos correr, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para ele primeiro porque ele é o nosso precursor, porque ele é o nosso treinador. Ele vai adiante de nós, irmãos. Ele vai nos treinando, ele vai nos motivando, ele vai nos dizendo qual é a marcha, qual que é a direção, o que fazer. Ele vai nos exortando, ele vai nos animando, irmãos. Nós precisamos olhar para ele, nós precisamos contemplá-lo, nós precisamos vê-lo. Nós precisamos enxergar como ele correu a carreira da fé nessa terra. Estamos juntos, irmãos? Então ele prossegue dizendo assim: o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ou a alegria que lhe estava proposta. Sabe, irmãos, sabe como Jesus correu? Sem perder de vista a alegria que estava diante dele. Proposto é aquilo que é posto adiante de você. Mas esse proposto não é só a ideia de adiante, é algo que você está vislumbrando o tempo todo. Estamos juntos? O proposto é isso. Eu posso olhar e posso ver, e eu estou vendo o tempo todo, e eu estou caminhando nessa direção todo o tempo. Sabe como é que ele vencia? Sem perder de vista esta grande alegria. Estamos juntos, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 10. Aqui no versículo 5 vai dizer assim: por isso, entrando no mundo, diz, está falando sobre o nosso Senhor Jesus, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis, aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Amém? Essa é uma citação do Salmo 40. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá no Salmo 40. Vamos ver como está lá no Salmo 40. Amém? Salmo 40, a partir do versículo 6. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis, aqui venho. No rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém?
Eu, se fosse você, sublinharia aí essa expressão, deleito-me. O prazer do Senhor, a alegria do Senhor, foi fazer a vontade de Deus. Esse era o deleite dele. Queria ver Jesus alegre? Estou fazendo a vontade do meu Deus. Estamos juntos, irmãos? E isso é um impacto muito grande na nossa visão. Às vezes parece que nós desenvolvemos uma visão que fazer a vontade de Deus é algo muito pesaroso, é algo muito triste. Custa, irmãos, custa tudo. Mas é algo que nós ofertamos com alegria, porque nela está o nosso deleite. Estamos juntos, irmãos? Vamos abrir no Salmo 45. Irmãos, Salmo 45 é um salmo maravilhoso. Versículo 7. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém, irmãos? Quero lembrar que esse versículo e o anterior também são citados no livro de Hebreus, para falar do Senhor Jesus como o Filho de Deus, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 7. Me ungiste com óleo de alegria, porque amas a justiça. Irmãos, nós precisamos guardar essas expressões e meditarmos muito sobre ela. Não é o simples fato de fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado, é amar a justiça, que como consequência nos porá odiar o que é errado. Estamos juntos, irmãos? É muito diferente de simplesmente decidir, vou fazer isso porque é certo. Eu costumo dizer que o insubmisso, ele tem um ditado. O ditado do insubmisso é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não é frase de quem ama a justiça, né? Isso é a frase de quem, assim, se eu pudesse, eu estava fazendo outra coisa. Como eu não posso, vou ter que me submeter, porque eu que não quero arcar com a consequência que eu sei o que me espera. É uma pessoa que obedece em plena insubmissão. Obedece com o coração completamente errado. Estamos juntos? Mas o que ele está falando é de um prazer, de um deleite, de um amor pela justiça, pela vontade de Deus. Sabe, irmãos, por que é que a palavra de Deus diz que a gente se afasta até da aparência do mal? Porque o nosso relacionamento com a vontade de Deus é um relacionamento de amor. E o nosso relacionamento com o pecado deve ser um relacionamento de ódio. Eu não sei quanto a vocês, mas eu preciso confessar diante dos irmãos que eu já odiei pessoas. E é um estado horrível odiar, não é, irmãos? Mas às vezes eu descobria o meu ódio, que eu não precisava ver a pessoa que eu odiava. Bastava eu ver algo que me lembrasse o objeto do meu ódio, aquilo me arrepiava, me dava repugna, me dava nojo.
Sabe por que a gente evita até a aparência do mal? Porque quando nós passamos a ter um relacionamento de ódio com o pecado, tudo que lembra o pecado nos traz uma sensação de asco, de nojo. Estamos juntos, irmãos? É um relacionamento de amor, né? O princípio da sabedoria é temor ao Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Mas quando o Senhor vai falar do maior de todos os mandamentos, não é temerás o Senhor teu Deus, é amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu desejar. Vai começar com temor, mas sabe onde esse temor vai culminar? Em amor. Eu o sirvo porque eu o amo. Estamos juntos, irmãos? E este é um assunto extremamente íntimo da responsabilidade espiritual. Eu quero dar o meu melhor. Eu quero ser o melhor cooperador. Não é por orgulho. É porque Ele é digno de receber. Estamos juntos, irmãos? Todo o meu amor, todo o meu coração. Não é por medo da punição. É porque eu sou grato por tão grande salvação. Porque eu quero alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Estamos juntos, irmãos? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Talvez em português a gente não tenha uma expressão tão clara para dizer o Verbo estava com Deus. Porque a construção, irmãos, grega do Verbo estava com Deus é a noção de que o Senhor Jesus estava sempre face a face diante de Deus. É a ideia de que tudo do Senhor Jesus tinha um ponto central, era o Senhor. A vida dele gira em contemplar a face do Pai. Estamos juntos, irmãos? Quero que você veja também em João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Irmãos, que frase maravilhosa do Senhor Jesus. Ele está expondo para nós como ele se move. Ele se move vendo o Pai. Nós somos recomendados a olhar fixamente para Jesus. Da mesma forma como Jesus se moveu todos os dias dessa terra, olhando fixamente para o Pai. Ele via o Pai, como o Pai fazia as coisas, o que o Pai fazia, e o que ele via o Pai fazer, então ele o fazia nessa terra. Porque a grande alegria do Senhor era glorificar o Pai. A grande alegria do Senhor era cumprir a vontade do Pai. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32. Nós temos aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos saíram para comprar comida, e quando eles voltam, versículo 32,
Eles pedem para Jesus comer e Jesus lhes responde. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém, irmãos? Sabe, irmãos, é muito interessante nós falarmos de comida. Eu penso muito na graça de Deus toda vez que eu me alimento. Porque eu penso assim: Senhor, esse negócio podia ser sem gosto, ruim. A gente tudo ia comer. Porque a gente precisa se alimentar para não morrer. Mas vocês já viram que Deus é tão gracioso, que na nossa maior necessidade natural, Ele põe deleite, Ele põe sabor. Será que é difícil, irmãos, para nós separar o deleite da necessidade na hora que nós estamos comendo? É um momento de alegria, é um momento de comunhão, é um momento de prazer. Ele quer nos mostrar, irmãos, que a vontade de Deus é a união dessas duas coisas. É a nossa maior necessidade, viver a vontade de Deus. Mas é também o nosso maior deleite. Não é algo que fazemos simplesmente porque temos de fazer. Mas em fazer ela, nós encontramos satisfação. Satisfação plena, deleite pleno. Irmãos, nós precisamos aprender a nos alimentar do Senhor assim. Nós vimos ali em Hebreus: corpo me preparaste. Lá em João capítulo 6, versículo 51, Jesus vai dizer: minha carne é pão. Nós nos alimentamos dele, do corpo do Senhor que nos foi dado. Nós nos alimentamos não só por necessidade, mas o nosso maior deleite quando nós nos alimentamos do Senhor Jesus. E esse texto, irmãos, mostra uma grande satisfação de quando nós nos encontramos com Cristo. Se você vai lá para o versículo 28, tem um detalhe aqui que eu acho tão interessante. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Irmãos, a mulher foi para o poço para pegar a água. Mas quando ela se encontrou com o Senhor Jesus, ela foi satisfeita de forma tal que deixou o cântaro, largou a água, esqueceu da água. Estamos juntos, irmãos? Ele deseja nos mostrar essa satisfação, esta alegria. Estamos juntos, irmãos? Agora, irmãos, nós precisamos ser claros de dizer que quando nós falamos dessa alegria da vontade de Deus, não é uma negação dos problemas. Não é uma negação das dificuldades. Quando o próprio Espírito inspira o autor para mostrar aqui sobre a corrida da fé, ele está falando claramente de vencer obstáculos. Então ele continua aqui em Hebreus 12, versículo 2. Após dizer sobre a alegria que lhe estava proposta, ele diz: suportou a cruz. Estamos juntos, irmãos? A cruz é uma realidade. Não existe vida cristã sem cruz, irmãos. Não existe. É impossível. Isso não é vida cristã. Vida cristã é
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E a cruz, irmãos, a cruz não vem disfarçada, não vem fantasiada. Aqui a palavra é bem evidente, suportou a cruz, porque ela é pesada. Mas sabe o que deu força para suportar a cruz? A alegria que lhe estava proposta. Estamos juntos, irmãos? Não é fixar o seu olhar no peso da cruz, na dificuldade da cruz. Quando a cruz te for pesada, olha para a alegria que te está proposta. Olha para o seu alvo, que é o próprio Senhor Jesus. Olha para o seu deleite, que é o próprio Senhor Jesus. Olha para o seu amado, que é o Senhor Jesus. Sabe, irmãos, a palavra de Deus vai enfatizar muito isso. No dia do seu desânimo, no dia da sua luta, olha para o prêmio da sua soberana vocação. Olha para o dia em que você será glorificado com Cristo Jesus. Contempla o futuro que você tem com o Senhor. Estamos juntos, irmãos? Isso vai te ajudar a caminhar, vai te ajudar a vencer. Eu sei para o que eu estou correndo, eu sei em quem eu tenho crido. Estamos juntos, irmãos? A gente olha para Ele, a gente se enche de esperança, de alegria, de fé. Ele é o autor. Ele nos dá fé. Ele nos fez crer nessa soberana vocação. Mas Ele é o consumador. Esses dias algum irmão postou aí num dos WhatsApps. Não guardei nem quem escreveu a frase, mas ela diz assim: quando olho para mim, não vejo como ser salvo. Mas quando olho para Cristo, não vejo como ficar perdido. Estamos juntos, irmãos? Olhando fixamente para Ele. Se olharmos para nós, se olharmos para as circunstâncias, se olharmos pela própria dificuldade de cumprirmos a vontade de Deus, não veremos como ser salvos. Mas quando olhamos para Ele, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Irmãos, a vida cristã não pode ser vista como um peso. A vida cristã não pode ser vista como uma grande dificuldade. Ela precisa ser vista como o nosso deleite, a grande alegria. Nós estamos com Ele. Sabe qual é uma das marcas de avivamento, irmãos? A restauração do prazer na nossa vida cristã. A restauração do prazer de viver a vontade do Senhor. Salmo, capítulo 1, quando vai descrever o justo, ele não diz que é aquele que decide ler a palavra do Senhor. Ele diz, aquele que põe o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Por que ele medita? Porque o prazer dele está na palavra. E eu gosto de lembrar aqui, o hebraico é uma língua linda, muito condensada. A mesma palavra para prazer é a mesma palavra para propósito no hebraico. É uma língua conceitual, ele quer dizer, o prazer está no propósito. Essa palavra aqui que no Salmo 1 está traduzida por prazer, lá em Eclesiastes 3 está traduzida por a tempo adequado para todo o propósito debaixo da terra. É a mesma palavra para a tempo oportuno para todo prazer debaixo da terra. Quando
ele diz que o prazer do justo está na lei do Senhor, não está dizendo que o prazer dele está simplesmente de ficar olhando aqui. Nossa, que palavra linda, Barak. Que lindo esse nome, gostei. Não, irmãos. Ele está dizendo do prazer de ver a palavra de Deus cumprindo o seu propósito. Irmãos, nas parábolas do reino nós aprendemos que a palavra de Deus é a semente. E quem semeia, semeia na esperança de que isso vai produzir colheita, vai produzir fruto. O prazer do justo está nesse fruto que a palavra de Deus produz. Esse prazer é descrito lá no Salmo 126 também, que aquele que semeia com tristeza, voltará com seus molhos com alegria. Estamos juntos, irmãos? Este é o prazer de ver a palavra de Deus produzindo o seu fruto na nossa vida. Sabe, irmãos, nós precisamos conhecer por experiência essa aprovação do Espírito Santo quando a palavra dele frutifica no nosso meio. Estamos juntos, irmãos? Porque a consciência, ela também nos aponta isso. A consciência cheia do Espírito Santo, ela mostra a tristeza do Espírito quando nós somos reprovados. Mas a consciência cheia do Espírito Santo, ela nos faz exultar quando nós somos aprovados, quando nós frutificamos pelo poder da palavra de Deus na nossa vida. Sabe por que ele medita de dia e de noite nessa palavra? Porque, irmãos, é sensacional. Não existe maior deleite nessa terra quando nós vivemos uma vida onde a palavra de Deus está cumprindo o seu propósito. O meu deleite é fazer a tua vontade, ó Deus. Estamos juntos, irmãos? Esta conversão de deleite, essa conversão do coração, irmãos, é um fruto maravilhoso. Se existe uma coisa horrível que o pecado faz na nossa vida, é a distorção das nossas emoções. Irmãos, como é horrível essa distorção. Achamos graça das coisas que entristecem Cristo Jesus. Às vezes eu fico pensando como é que a gente pode encontrar tanto entretenimento em coisas que levaram o Senhor Jesus a morrer naquela cruz. É uma distorção gerada pelo pecado, nos tirando o prazer das coisas verdadeiramente espirituais, das coisas que de fato edificam. E esse é um sinal de restauração, irmãos, quando nós nos alegramos com o que Deus se alegra. Amém? Eu queria que nós abríssemos ainda em Romanos, capítulo 5, versículo 3. Aqui no versículo 2, ele está falando sobre a esperança da glória. Mas no versículo 3, ele diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Irmãos, nós precisamos buscar uma revelação clara dessa palavra. A nossa alegria, a nossa glória não só está em olharmos o que nos espera lá na frente. Não é só o prêmio que está lá na frente. É o que nós podemos experimentar hoje, agora, do Senhor. Não é nenhuma vida ausente de problemas. No meio da tribulação, nós podemos nos gloriar. Nós podemos nos alegrar. Irmãos, o que ele está dizendo não é que o cristianismo é uma experiência sem problemas. Ele está dizendo, não, você pode ter certeza, você vai passar por tribulações. Você pode ter certeza, você vai passar por
desprezo, por ofensas, por problemas. Mas quando a sua perspectiva é eterna, quando a sua vida não está centrada mais em situações, mas quando a sua vida está centrada no frutificar da palavra, irmão, não só o que te aguarda, mas aquilo que você pode experimentar de Deus na tribulação, vai fazer com que você se glorie no meio dela. Irmãos, o cristão é a única pessoa que pode se gloriar até mesmo nas tribulações. Não é porque a gente é masoquista, é por causa do que ela vai produzir. Quem manda na minha vida não são as circunstâncias. A minha vida não é o resultado das experiências que eu passei. A minha vida é resultado da minha comunhão com Deus. Estamos juntos, irmãos? E o meu Deus é especialista de usar circunstâncias difíceis, tribulações, e converter essas situações para produzir valores eternos. Para fazer com que eu experimente hoje esse processo de transformação, de ser assim como Ele é. Ai, irmãos, que coisa mais gloriosa. É esse o nosso alvo de vida. Nós o contemplamos, porque Ele é a nossa herança. Quando eu olho para Ele, como diz lá em 1 João capítulo 3, todo aquele que tem nele essa firme esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Você contempla a pureza dele e você percebe que essa pureza é a sua herança. Mas não é uma mágica, é um processo de edificação que passa pela tribulação. Nos momentos de tribulação, o caráter de Cristo vai sendo formado em você. Eu queria ainda que a gente lesse o Evangelho de João, capítulo 16. Já estamos terminando. Evangelho de João, capítulo 16. São as últimas palavras dos discursos de Jesus. Não precisa abrir lá, eu só vou citar alguns textos antes de chegarmos no capítulo 16. Capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Sabe, irmãos, existe uma preocupação de Jesus, que a gente não viva uma vida desanimada. De que, mesmo nos momentos difíceis, extremamente necessários na nossa caminhada cristã, a gente passe isso com ânimo. A gente passe isso sem o nosso coração estar turbado, como diz aqui. E ele diz que é um caminho para que o seu coração não se turbe no momento da tribulação. Crede em Deus, crede também em mim. E ele vai, e no capítulo 15 também, ele vai nos dizer, no versículo 11, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, ele deixa claro que ele está fazendo esse discurso com um objetivo, que a alegria dele seja estabelecida em nós e a nossa alegria seja completa. Irmãos, ele está dizendo isso, preparando os discípulos para o momento da crucificação. Estamos juntos, irmãos? Neemias, capítulo 8, versículo 10, se não me falha a memória, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que ele tem essa preocupação? Porque o que vai fortificá-los nesse tempo é a alegria do Senhor sendo estabelecida na vida deles. Então, no capítulo 16, no versículo 20, ele vai dizer assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá
em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vo-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estamos juntos, irmãos? Olha como ele está colocando. Existe uma contradição entre a alegria do mundo e a alegria do cristão. O mundo se alegra, mas nós nos entristecemos. Porque a nossa alegria, irmãos, não é a circunstância, a nossa alegria é a comunhão com o Senhor. É Ele, é estar com Ele. Mas então ele vai fazer essa comparação maravilhosa, que as mulheres podem entender muito melhor do que nós homens. Porque ele vai fazer a comparação da dor que a mulher passa durante o trabalho de parto. Diz, nessa hora ela sente tristeza. Nessa hora ela sente dor. Que existem inúmeras histórias muito engraçadas das mulheres no trabalho de parto. Cada coisa. Mas quando a criança nasce, uns esquece tudo. Esquece tanto que depois tem mais outro, depois mais outro. Minha avó teve 16. Todos naturais. A alegria supera, irmãos, o sofrimento. A alegria não tem como se comparar. Paulo diz em Romanos, estou certo de que estas tribulações não hão de se comparar com o eterno peso de glória. Ou como ele mesmo repete lá em 2 Coríntios 4, a leve e momentânea tribulação não se compara com o eterno peso de glória. Irmãos, esse Paulo que falou isso ainda estava vivo, mas ele já tinha enxergado o eterno peso de glória. Sabe o que você precisa clamar a Deus na hora da sua tribulação? Na hora que você está desanimado, pensando em desistir? Na hora que está difícil carregar a cruz? Não é desistir dela, não é abrir mão dela. Corre para o Senhor e diz, me dá a revelação deste eterno peso de glória. Me dá no meu momento de tribulação uma visão mais profunda, mais ampla de Cristo Jesus, porque Tu és a minha herança, Tu és o meu amado, Tu és o meu alvo, ser formado em minha vida, né? Para isso sofremos dores de parto, para que Cristo seja formado, para que Ele ocupe todos os espaços. Amém? Pai, nós te louvamos pela consolação que é viver contigo. Nós te louvamos porque nós não somos órfãos, mas porque Tu nos deste o Teu Espírito, com este título tão maravilhoso, o outro Consolador. Pai, eu peço que nesses dias de profunda tribulação, nós possamos ter uma experiência ainda mais profunda do Teu Espírito Santo em nós, como o Consolador. Senhor, nós estamos diante da Tua vinda, e nós sabemos que vivemos dias maus,
Senhor, nós não queremos desanimar, nem entristecer, nem viver uma vida cristã pesada diante dos desafios que estão colocados diante de nós. Mas nós queremos ter uma experiência profunda com a consolação do Espírito Santo, olhando para Ti, enxergando a Tua alegria, Pai, e prosseguindo para o alvo, desprezando, Senhor amado, todas as afrontas, por causa da Tua alegria, da Tua visão gloriosa. Desperta no Senhor, é o que nós te clamamos. Em nome de Jesus.